Nessa noite, meus irmãos, nós iremos conversar sobre uma das coisas mais importantes para a vida de uma igreja: a unidade. A unidade, ela é mais do que um simples conceito. Ela é, irmãos, a essência da nossa identidade como corpo de Cristo. A Bíblia, ela nos ensina que a igreja ela deve ser unida em propósito, amor e fé. E é sobre isso que a gente vai refletir então essa noite. E eu espero que o Espírito Santo possa falar o coração de vocês, assim como falou com o meu, amém? Então vamos lá. Para começar, meus irmãos, a gente vai relembrar o que é a igreja. Peço que os irmãos abram aí a Bíblia de vocês em 1 Coríntios, capítulo 12. Nós iremos ler os versículos do 12 até o 14. 1 Coríntios, capítulo 12, 12 ao 14, nós iremos ler. Amém? Amém. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Amém, irmãos? A igreja, então, segundo a Bíblia, ela é um conjunto de pessoas, uma comunidade de crentes unidas em Cristo. Também é descrita como o corpo de Cristo, a noiva, a casa, o templo do Espírito Santo, também como a família de Deus. E vale dizer, irmãos, aqui, eu achei importante colocar isso, que sozinho, alguém que é desligado de um corpo, não é igreja, né? Nós somos, como eu mencionei agora, a igreja ela é descrita como um corpo cuja cabeça é Cristo, certo? E em um corpo há vários membros, só que eles só funcionam quando eles estão ligados uns aos outros, certo? Pensando agora no corpo humano, aconteceu alguma coisa, Deus me livre, tem que ir lá amputar o pé. O que acontece com esse pé quando ele é desligado do corpo, de um corpo humano? Ele morre. O restante do corpo continua em funcionamento, faltando um pedaço, mas ele continua em funcionamento, né? Se tudo deu certo. Mas o corpo, ele morre. Então alguém sozinho que é desligado desse corpo, ele não é considerado igreja, né? Vamos lá então. Ser igreja, meus irmãos, em resumo, é um conjunto de pessoas ou um corpo com muitos membros. Mas então quer dizer que ser igreja é só reunir um monte de gente e fazer com que eles convivam? Não, não é isso, é bem diferente disso. Ser uma igreja unida vai além de conviver uns com os outros. Envolve uma profundidade do compromisso, propósito, amor, que reflete a natureza de Cristo. Uma igreja unida, ela é unida em tudo. Ela é unida em propósito, ela é unida na fé, ela é unida na adoração, no serviço, no amor, no relacionamento, na solidariedade, na oração e também na busca de juntos crescermos espiritualmente. Uma igreja unida é assim. Em Efésios 4:3, se os irmãos puderem abrir a Bíblia de vocês, Efésios 4:3, nós encontramos uma recomendação que Paulo deixa para todos nós. Efésios, capítulo 4, verso 6. Amém? Vai nos dizer assim: procurem de todas as formas conservar, por meio da paz que une vocês, a unidade que o Espírito dá. A unidade, irmãos, ela não é opcional para uma igreja. Ela é ordem do Senhor, isso é uma ordem do Senhor. E nós, como igreja, devemos nos esforçar para manter a unidade que o Espírito Santo nos concedeu. Por muitas vezes, isso não vai ser fácil. A maioria das vezes não vai ser fácil.
Manter essa unidade, manter a comunhão não é fácil, irmãos. Mas nós devemos colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Nós devemos perdoar como o Senhor nos perdoa. Nós devemos amar como o Senhor nos ama. Nós devemos servir como Ele nos ensina a servir. Nós devemos, meus irmãos, ser como Jesus foi. E eu acho importante a gente sempre frisar isso. O nosso lugar não é aqui. Nós estamos aqui de passagem, né? Nosso destino é outro lugar, o nosso destino é o céu. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos uma missão. Nós temos um dever que é se parecer com Cristo, é pregar o Evangelho por meio dos nossos testemunhos, por meio das nossas atitudes. Amém? Então a gente já entendeu o que é ser igreja e também o que é ser uma igreja em unidade. E uma vez que a igreja é unida, irmãos, ela alcança coisas inimagináveis. Ela é indispensável e é eficaz. E uma vez que a igreja é unida, também ela pode vivenciar muitas coisas. E eu trouxe aqui 3 exemplos rápidos para que a gente entenda mais um pouco sobre isso. O primeiro está lá em João 17, 21. João, capítulo 17, 21. A unidade, ela é testemunho para o mundo. João 17, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando a igreja é unida, irmãos, ela é testemunho de Cristo para o mundo. Ela demonstra a todos que o Evangelho é verdadeiro, que ele é eficaz e que ele transforma, sim, a vida das pessoas. Amém? Vamos lá, segundo, uma igreja unida se torna eficaz na missão. Atos 2, 44 ao 47. Atos capítulo 2, 44 ao 47, vai nos dizer o seguinte: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo e, partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na simpatia de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Amém por isso, irmãos? Amém? A unidade, então, da igreja permite que a igreja trabalhe de uma forma organizada, né, e eficiente na sua missão de alcançar o mundo com o Evangelho. A ajuda e o compartilhamento de recursos aumentam a capacidade da igreja de atender às necessidades e impactar a comunidade ao seu redor. Terceiro, a igreja unida é fortalecida espiritualmente. Efésios 4, do 11 ao 13, versículo 11 até o 13. Efésios 4, 11 ao 13. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém? Uma igreja unida, ela se torna forte espiritualmente. Quando a gente trabalha junto, meus irmãos, nós permitimos que os dons e talentos que o Senhor nos dá sejam usados de maneira mais eficaz para edificar a igreja e alcançar, né, a maturidade, o crescimento espiritual. Mas o que acontece quando essa unidade falha? Quando a igreja não é unida? Começam a existir divisões dentro da igreja, o testemunho do amor de Cristo a outras pessoas é enfraquecido, ele se torna menos eficiente na missão,
né? E além de tudo isso, o mais importante, isso não agrada a Deus. Né? Nós estamos aqui para agradar ao Senhor. E uma igreja dividida não agrada o Senhor. Olha só o que Jesus diz em Mateus capítulo 12, 25. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si não subsistirá. A Bíblia ela é clara em dizer que a igreja dele, que o corpo dele, deve viver em união, com um só objetivo, em um só propósito e em um só espírito. A igreja, irmãos, não pode estar dividida. O corpo não pode estar dividido. E nós devemos nos esforçar para manter essa união, né? Colocando em prática, vou falar de novo, tudo aquilo que Jesus nos ensina. Amar como Ele ama, perdoar como Ele perdoa, né? Pedir perdão também, cuidar uns dos outros, orar uns pelos outros. Até porque, irmãos, quando tem alguma partinha aí do seu corpo doendo, não fica incomodando o resto do corpo inteiro? O corpo inteiro não sente? Nós devemos ser assim, irmãos. Se alguém não está bem, se uma parte do corpo não está bem, os outros devem sentir e ajudar e tentar encontrar uma solução e tentar achar, né, alguma forma de essa parte não doer mais. Amém, irmãos? Para a gente visualizar isso, irmãos, eu trouxe o último exemplo aqui, tá? De uma igreja que se uniu em favor de um membro que estava passando por poucas e boas. Ele não estava numa situação legal, ele estava provavelmente bem angustiado, sofrendo, mas a igreja, ela se uniu e orou. Ela fala aqui que a igreja uniu e orou incansavelmente. E o Senhor respondeu a oração deles. Esse exemplo está lá em Atos, capítulo 12, 3 ao 16. Eu vou pedir para que vocês encontrem na Bíblia novamente. Só mais esse, irmãos. Capítulo 12 de Atos, 3 até o 16. Atos 12, 3 ao 16. Amém? Olha só. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu também prendendo Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o no cárcere e designou 4 escoltas de 4 soldados cada um para guardá-lo. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento ao público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. Pedro assim o fez. E o anjo ainda lhe disse, põe a capa e siga-me. Quando ele saiu, Pedro o seguiu, mas não sabia que era real o que fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram pelo primeiro e segundo guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem dúvida alguma, que o Senhor enviou o anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava orando. Pedro bateu na porta do alpendre e uma criada chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, Pedro está à porta.
Você perdeu o juízo, disseram. No entanto, ela insistia em afirmar que era Pedro, e então disseram, deve ser o anjo dele. E Pedro, no entanto, continuou batendo. Quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Amém, irmãos? Nem o povo que estava orando acreditou que o Pedro estava lá. Nem o povo que estava clamando acreditou que o Senhor tinha libertado ele. Olha só. Quando a igreja ela está unida, irmãos, ela encontra o favor do Senhor. Ela é testemunho do seu amor, ela é eficaz na missão e ela cresce conforme a vontade do Senhor. A igreja se uniu em favor de Pedro e eles oravam incansavelmente, fervorosamente, e o Senhor o respondeu poderosamente. Mas será que isso só acontecia lá? Só acontecia naquela época? Não. Irmãos, vocês sabiam que aqui o Senhor tem respondido poderosamente nossas orações? Amém? Não sei quem aqui teve a oportunidade de estarmos lá no Burning, na primeira. Irmãos, lá, quando o Afonso Pena se uniu, quando todos nos unimos, né, para buscar e clamar ao Senhor, pelo batismo do Espírito Santo, o Senhor batizou 3 dos nossos irmãos. Glória a Deus. Amém. E olha só, outro exemplo. Todas as quartas-feiras nós estávamos aqui reunidos orando pela vida da Bia, que é a prima da nossa irmã Valdicleia. Irmãos, o diagnóstico daquela menina de 7 anos era para morte. O que aquela menina passou, as dores que ela sentiu, irmãos. Se você olhasse com a nossa visão humana, a gente não via saída. Mas o Senhor pegou aquilo que era para ser morte e transformou em vida. Nós também nos unimos e oramos pelo pai do nosso irmão Adriano, Adir. Olha só, eu perguntei para falar dos dois, e um é Assir e outro é Adir. Vocês acham que eu não ia me confundir? Nós oramos pelo irmão Assir. E no mesmo dia, né, que a Bia estava aqui, pulando, correndo, dando risada, o irmão Assir entrou andando por aquelas portas para glorificar o nome do Senhor. Adir, desculpa. E nós também, irmãos, nos unimos e oramos pelo irmão Assir, pai da nossa irmã Cíntia. E sábado, irmãos, ele estava aqui e agradeceu ao Senhor pela vida, pelo cuidado. Irmãos, vocês compreendem o que eu quero dizer? Vocês compreendem o que o Senhor está nos falando? Nós devemos ser igreja e igreja unida, porque a igreja unida encontra o favor do Senhor. O Senhor responde nossas orações quando nós estamos com um só objetivo, em um só espírito, com uma só missão, irmãos. Ele responde a nossa oração, Ele nos escuta e Ele faz coisas grandiosas e poderosas em nosso meio. E, irmãos, nós devemos sempre, para finalizar agora, continuar batalhando, porque isso é uma batalha. O inimigo, ele quer dividir a igreja, porque ele sabe que uma igreja dividida é fraca. Nós devemos continuar lutando para manter o nosso corpo unido, né? E unidos como igreja, porque unidade é fundamental para a saúde e o testemunho da nossa igreja. É um reflexo do amor de Cristo, é uma demonstração de nossa obediência à palavra de Deus. E que nós possamos, meus irmãos, então, fazer todo o esforço, porque não é fácil muitas vezes, mas que nós possamos estar com isso na mente, que é o que o Senhor quer, é uma forma de obediência, né? Nós devemos manter o nosso esforço para manter a unidade pelo Espírito, pelo vínculo da paz. Que a nossa igreja, meus irmãos, em nome de Jesus, seja um lugar onde a unidade floresce, continue sendo um lugar, né? E aonde o amor, a comunhão sejam evidentes para todos. Amém?